Quem nunca passou por um momento tão vergonhoso que quis simplesmente desaparecer? Pois é, tem gente que não só passou por isso, como ainda teve o azar de ser filmada bem na hora. Desde quedas desastrosas até gafes inacreditáveis, esses registros são risadas garantidas pra quem assiste. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Durante uma transmissão de futebol que parecia comum, uma cena inusitada acabou chamando mais atenção do que o próprio jogo. As câmeras que buscavam mostrar a reação da torcida acabaram flagrando uma jovem loira, considerada muito bonita pelo público, em um momento nada glamouroso. Ela foi filmada tirando uma meleca do nariz e sem perceber que estava sendo exibida em rede nacional, colocando-a na boca logo em seguida. A reação foi imediata. Em segundos, o vídeo começou a circular nas redes sociais, gerando uma mistura de risadas, surpresa e constrangimento alheio. Muitos comentaram sobre como a situação foi um lembrete de que, mesmo nas arquibancadas cheias e sob o olhar das câmeras, as pessoas às vezes esquecem que estão sendo observadas. No fim, o caso virou mais um daqueles registros espontâneos que mostram como a TV ao vivo pode capturar situações inesperadas e como um simples gesto pode acabar eternizado na memória coletiva de quem viu a cena acontecer. Durante o desfile da Victoria's Secret Fashion Show de 2017, realizado em Xangai, um dos momentos mais marcantes do evento aconteceu quando a modelo chinesa Ming Xi acabou tropeçando e caindo em plena passarela. O deslize ocorreu por causa do longo vestido que ela usava, combinado com botas de salto alto, o que a fez cair de joelhos diante da plateia e das câmeras. Enquanto o público prendia a respiração, a modelo brasileira Gisele Oliveira, que desfilava logo atrás, reagiu com empatia e rapidez. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou, ajudou Ming a se levantar e a incentivou com um sorriso e gestos de apoio, mostrando que mesmo em um ambiente de competição e glamour, ainda há espaço para solidariedade. A atitude de Gisele foi amplamente elogiada pela imprensa e pelos fãs, que viram na cena um exemplo de companheirismo e humanidade em meio ao brilho e à pressão do mundo da moda. Já Ming Xi, mesmo visivelmente constrangida, retomou o desfile com elegância e recebeu aplausos calorosos do público. Durante uma entrevista aparentemente simples para a 7 News Australia, uma mulher acabou protagonizando um dos momentos mais engraçados já registrados pela TV local. Tudo aconteceu quando o repórter Michael Scanlan saiu às ruas de Melbourne para entrevistar pessoas sobre seus hábitos de exercício. Entre os voluntários estava Erica O'Donnell, que parecia tranquila até ser surpreendida com uma pergunta bem básica: se ela poderia soletrar seu primeiro e último nome. Foi então que o inesperado aconteceu. Em vez de soletrar Erica O'Donnell, ela respondeu com toda a confiança do mundo: F-I-R-S-T-L-A-S-T, literalmente primeiro e último em inglês. O repórter caiu na risada na mesma hora e Erica, percebendo o erro, ficou visivelmente envergonhada, mas também entrou na brincadeira. Can you spell first and last? F-I-R-S-T-L-A-S-T. I meant your first and last name. Michael Scanlan chegou a comentar que em 10 anos de entrevistas, aquela era a primeira vez que alguém confundia a pergunta dessa forma. O pequeno deslize, é claro, foi atribuído ao nervosismo de estar diante das câmeras, algo que pode deixar qualquer um apreensivo. O vídeo foi parar nas redes sociais e se tornou viral rapidamente, arrancando gargalhadas de milhares de internautas. O momento se transformou em um clássico da TV australiana, mostrando que às vezes até os erros mais simples podem render as melhores risadas. Um vídeo pra lá de inusitado viralizou nas redes sociais depois que uma moradora foi flagrada pelas câmeras de segurança da própria casa em um momento, digamos, pouco elegante. As imagens mostram a mulher se aproximando da câmera instalada na entrada da residência, dando aquela olhadinha. De repente, ela se posiciona em frente ao equipamento, solta um sonoro pum e, como se nada tivesse acontecido, começa a cantarolar despreocupadamente. O momento ficou ainda mais engraçado quando, ao se afastar, ela não conteve
conteve a risada, saindo de cena rindo sozinha da própria travessura. Apesar da cena um pouco constrangedora, essa mulher mostrou que não está nem aí pra nada. Um momento tão constrangedor quanto engraçado acabou viralizando nas redes sociais depois que uma jovem confundiu o próprio marido com outro homem dentro da movimentada Plaza de la Tecnologia, em Monterrey, no México. As câmeras de segurança do local registraram toda a cena, que rapidamente se espalhou pela internet. Nas imagens, a mulher caminha tranquilamente pelo corredor e, ao avistar um homem de camiseta verde, acredita estar vendo seu esposo. Sem pensar duas vezes, ela se aproxima por trás e o abraça com carinho. Só que, para a surpresa de todos, o homem não era o marido, apenas um cliente que estava ali aguardando atendimento em uma loja de conserto de celulares. Assim que percebe o engano, a jovem dá um pulo para trás, completamente envergonhada, enquanto o verdadeiro marido, que estava encostado no balcão observando tudo, começa a rir da situação. O homem confundido, por sua vez, reagiu com bom humor e levou tudo na brincadeira. Enfim, felizmente ela percebeu o engano rápido. Já pensou se ela fica lá vários minutos com o marido errado? Uma cena inusitada acabou chamando a atenção nas redes sociais, após ser registrada por uma câmera de segurança. Nela, uma mulher que pilotava uma moto decidiu parar no meio da rua por um motivo, no mínimo curioso: coçar a axila. O gesto, que parecia totalmente inofensivo, acabou causando um pequeno acidente logo em seguida. Enquanto ela estava parada, distraída com o incômodo, um homem em outra moto vinha logo atrás e não percebeu que o caminho estava bloqueado. Sem tempo para frear, ele acabou colidindo na traseira da motocicleta da mulher, fazendo com que ela fosse projetada para frente. Por sorte, ela conseguiu se equilibrar e não chegou a cair no chão. O impacto chamou a atenção de quem passava pelo local, e rapidamente o motociclista que bateu e outras pessoas se aproximaram para verificar se todos estavam bem. Apesar do susto, ninguém se feriu, e a mulher pareceu ter apenas ficado com vergonha da situação depois de garantir que não havia se machucado. Durante uma partida de golfe que parecia tranquila, uma mulher acabou protagonizando um momento que arrancou risadas de quem assistia. Tudo indicava que ela ainda estava aprendendo a jogar, e seu entusiasmo acabou falando mais alto que a técnica. Ao se preparar para a atacada, ela ajeitou a postura, balançou o taco e finalmente acertou a bola, mas o resultado não foi bem o esperado. O impulso do movimento fez com que ela perdesse o equilíbrio, girasse sobre si mesma e caísse no gramado. Para piorar a situação, o próprio taco, ainda em movimento, acabou acertando de leve o rosto dela. A cena, registrada em vídeo, mostra a mulher rindo da própria atrapalhada enquanto tenta se recompor, mostrando que levou tudo com bom humor. Durante um evento em uma residência que parecia ser uma homenagem especial para uma mulher, um momento inesperado acabou roubando a atenção de todos. Ao caminhar em direção ao centro da celebração, a convidada acabou perdendo o equilíbrio e caiu diretamente na piscina, gerando surpresa e risadas contidas entre os presentes. Rapidamente, outras mulheres que estavam ao redor correram para ajudá-la, mas na pressa, uma delas também escorregou e acabou mergulhando na água junto. A situação, embora constrangedora, foi encarada com bom humor por todos, transformando o que poderia ser um incidente embaraçoso em um momento de descontração coletiva. As duas foram rapidamente socorridas e, apesar do susto, ninguém se feriu seriamente. O clima no evento permaneceu leve, com risadas e comentários brincalhões sobre a entrada triunfal na piscina, mostrando que imprevistos podem se tornar memórias divertidas quando todos levam na esportiva.
Durante uma edição ao vivo de um telejornal, uma jornalista passou por um momento inusitado. Enquanto se preparava para a transmissão, ela soltou um pum no ar e tentou disfarçar a situação imediatamente. O pior de tudo é que, enquanto tentava fingir que nada tinha acontecido, ela começou a tossir muito, como se estivesse sendo sufocada pelos próprios gases. Apesar do episódio inesperado, a profissional rapidamente retomou a postura e deu início ao jornal como se nada tivesse acontecido, mantendo a seriedade e a credibilidade que o cargo exige. O episódio acabou circulando nas redes sociais, com internautas comentando tanto o incidente quanto a habilidade da jornalista em lidar com ele de forma elegante e discreta. Realmente não é fácil soltar um pum no ar e seguir tranquilo. Um criador de conteúdo decidiu fazer uma pegadinha na praia envolvendo sua namorada, mas o resultado acabou sendo mais constrangedor do que engraçado. Ele colocou uma vasilha de água na areia, cobriu com uma toalha e depois chamou a namorada, tentando convencê-la a deitar ali. Apesar da insistência, ela parecia relutar e só cedeu após muita pressão. Quando finalmente se deitou, acabou afundando diretamente na vasilha cheia de água. O momento, que deveria ser engraçado, acabou passando uma sensação de vergonha alheia para quem assistia, já que a situação parecia forçada e pouco natural. Internautas que viram o vídeo comentaram sobre o desconforto de assistir a pegadinha, destacando que, embora a intenção fosse criar um conteúdo divertido, a execução exagerada e a insistência do criador acabaram transformando a cena em algo difícil de assistir sem sentir constrangimento. É um exemplo de como algumas brincadeiras, quando muito forçadas, podem gerar mais desconforto do que risadas. Uma garota decidiu se divertir em um fliperama e resolveu testar suas forças na clássica máquina do soco, atração conhecida por medir a força de cada soco que se dá no equipamento. Ela, cheia de disposição, colocou os braços juntos na blusa, adotando uma postura meio desajeitada e começou a tentar acertar um soco no saco de pancadas da máquina. Depois de algumas tentativas que saíram atrapalhadas e sem muita força, ela finalmente conseguiu acertar o saco de pancadas. No entanto, o golpe saiu totalmente desengonçado, sem a precisão que seria ideal. A força do impacto fez com que o saco de pancadas quicasse de volta com força e atingisse o rosto dela, quase a derrubando por completo. Foi um momento de surpresa tanto para ela quanto para quem assistia. Apesar do susto, a garota não se machucou e conseguiu rir da própria atrapalhada, mostrando que leva situações inesperadas com muito bom humor. Um caso curioso chamou a atenção em um aeroporto de Xangai, na China, envolvendo uma passageira que precisou remover toda a maquiagem antes de embarcar. O problema não estava na foto do passaporte em si, mas na comparação entre sua aparência e o documento. O sistema de reconhecimento facial do aeroporto não conseguiu identificá-la devido ao excesso de cosméticos, e ela acabou sendo instruída por um funcionário a limpar o rosto até que se parecesse com a foto do passaporte. 你过不去，你画成这样，跟我发什么脾气？ Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver a mulher removendo a maquiagem com lenços umedecidos, mantendo a expressão séria enquanto seguia as instruções. A mulher que trabalhava no aeroporto e gravava o vídeo ainda deu risada da situação, o que tornou tudo ainda mais constrangedor para a moça, que chegou a tentar dar um tapa nela devido à raiva. O episódio se tornou viral rapidamente, acumulando mais de 600 mil visualizações e dividiu a opinião dos internautas. Casos semelhantes já ocorreram, como o da modelo brasileira Janaína Prazeres, eleita mulher perfeita por um estudo da Playboy baseado em inteligência artificial, que teve sua identidade questionada na imigração em São Paulo. Ela relatou que, apesar de esperada, a situação devido às mudanças em sua aparência ao longo dos anos foi um susto ser barrada, mesmo sem ter cometido nenhum erro. O desfecho da passageira até o momento não foi divulgado, mas o caso mostra bem a tensão que pode surgir entre exigências tecnológicas e o dia a dia dos viajantes.
Você já viu aqueles truques de cinturinha instantânea? Pois é, uma mulher resolveu mostrar exatamente como conseguir esse efeito rapidinho, sem precisar de dieta ou academia. A técnica que ela usou foi, digamos, no mínimo curiosa. Ela pegou uma xuxinha de cabelo, juntou um pedaço da sua barriga perto do umbigo e amarrou ali. Still in the knot. Still in the knot. O resultado, para ser honesto, ficou bem estranho. A pele toda apertada formou um volume meio grotesco, além de passar a impressão de que é bem desconfortável. Mesmo assim, o truque funcionou, pelo menos visualmente, e mostrou que dá para ter uma cintura fina em questão de segundos. O que chama a atenção nesse caso não é só a criatividade, mas também o alerta que ele traz. Apertar a barriga desse jeito pode até dar um efeito temporário, mas não é algo recomendado para a saúde. O desconforto, a pressão na pele e até possíveis problemas de circulação mostram que soluções rápidas nem sempre valem a pena. No final das contas, se o objetivo é realmente ter uma cintura mais definida, talvez seja mais seguro e eficiente investir em exercícios e alimentação equilibrada. Mas não dá para negar, o truque inusitado chamou atenção e mostrou que a vontade de encontrar atalhos é enorme. E você, encararia um truque desses ou acha melhor ir direto para a academia? Em uma festa tradicional, uma jovem toda bem vestida decidiu mostrar suas habilidades com champanhe. A ideia era impressionar os amigos abrindo a garrafa com uma faca, naquele estilo bem dramático. Mas, como nem sempre as coisas saem como planejado, deu ruim. Na hora do movimento, ela errou o ponto certo da garrafa e, em vez de abrir com elegância, o líquido estourou para todos os lados. A jovem acabou totalmente encharcada com a própria champanhe e a reação de quem estava ao redor foi uma mistura de choque e risadas. O caso é um bom lembrete de que alguns truques que parecem divertidos podem sair bem fora do controle. Uma festa animada, um pouco de confiança a mais e pronto, a situação vira um perrengue em segundos. No fim, ninguém se machucou, mas o banho inesperado certamente entrou para as histórias da festa. E fica a lição, às vezes vale mais abrir a champanhe do jeito clássico e seguro do que tentar um efeito cinematográfico que pode acabar virando desastre. Em um dia qualquer no metrô, uma mulher estava dormindo tão profundamente que quase protagonizou um acidente. Enquanto o trem seguia seu caminho, ela começou a se inclinar de lado sem perceber, até que acabou caindo no chão de forma bem feia. Por sorte, um homem que estava sentado ao lado percebeu a situação e conseguiu ajudá-la a se recompor, evitando que a situação fosse ainda pior. Com o apoio dele, a mulher rapidamente se recompôs e se levantou, visivelmente envergonhada, mas sem se machucar. Dormir no metrô pode até parecer inofensivo, mas às vezes a gente paga caro por alguns segundos de cochilo profundo. No fim, a mulher seguiu viagem, agora mais atenta e provavelmente traumatizada em dormir no transporte público. E fica a pergunta, você também já dormiu tão profundamente no ônibus ou no metrô que quase teve um perrengue desses? Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.